Olá, pessoal do segundo ano do Colégio Tera. Nós, em Matemática 2, vamos estudar um pouquinho agora do conteúdo da Frente A, módulo A14. Nós vamos falar sobre esferas, áreas e volumes. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer uma introdução sobre esse conteúdo. Lá na página 293, ele vai falar um pouquinho sobre o boliche e qual é a relação com esferas. Então, vocês vão fazer a leitura dessa parte introdutória e responder, fazer o que vai ser pedido no final desta aula. Então, boa leitura. Depois, então, de que vocês fizeram uma leitura, vocês percebem que a esfera, que é a bola do boliche, né, representada pela bola do boliche, é uma figura geométrica espacial. E ela tem um nome, né, específico que é esfera. Então, vamos agora, na página 294, fazer a definição dessa esfera. Então, que é, dados o ponto O de um segmento de medida R, denomina-se esfera o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao ponto O é menor ou igual a R. Observando a figura a seguir, a gente pode observar que o ponto O é o centro, o ponto R maiúsculo é o raio da esfera e o ponto P é um ponto da superfície. A gente tem que perceber que ela não é um ponto no plano, é em uma superfície esférica, que vai dar uma dimensão um pouco maior. Nós vamos fazer agora uma análise de uma observação. Superfície ou casca esférica é o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro O é igual a R. Observando o exemplo, a gente percebe que ele coloca aqui pra gente uma bola de gude e uma bola de tênis. A bola de gude, ela é um exemplo de esfera, ela é maciça. E a bola de tênis, ela é oca. Então, ela é um exemplo de casca esférica. Então, podemos observar outra forma de conceituar uma esfera. Quando nós temos uma rotação de uma semicírculo em torno do eixo, em 360 graus, nós também podemos observar uma esfera. Então, nós temos aqui um eixo, nesse eixo um semicírculo de raio R e de centro O. Quando nós vamos dar uma volta completa, 360 graus, nós teremos aí uma também esfera. Alguns pontos importantes nós podemos observar. As secções, os cortes que são feitos. Então, a secção de uma esfera é um círculo obtido por meio da intersecção da esfera por um plano alfa. Então, peguei uma esfera, cortei um plano alfa e nós vamos formar ali um círculo. A partir disso, nós vamos ter, conforme a figura, a distância do centro da esfera até o centro desse círculo. O centro desse círculo formado é o ponto P da esfera e nós percebemos que nós temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos aqui a distância do centro da esfera ao ponto da superfície, uma hipotenusa. Aqui, os outros dois lados, nós temos um cateto, de tal forma que o raio da esfera ao quadrado é igual ao raio do círculo ao quadrado, mais a distância dos centros ao quadrado. Fazendo uma observação que denomina-se hemisfério, cada uma das metades de uma esfera dividido por um plano que passa pelo seu centro. Então, nós temos um plano que passa pelo centro e nós podemos dividir em dois hemisférios. E aqui nós temos alguns elementos, além dos hemisférios, né? Nós temos aqui os polos, o paralelo, meridiano e o equador, além do eixo que nós temos aqui. Então, o que são os polos? Os polos são as intersecções da superfície esférica com o eixo da esfera. Então, cortou a superfície da esfera com o eixo, nós temos dois polos, polos opostos. O equador é a secção máxima determinada pela intersecção do plano perpendicular ao eixo passando pelo centro da esfera. Nós vamos formar, então, aqui o equador.
passando pelo centro da esfera, pelo O. Os paralelos são secções determinadas pela intersecção dos planos perpendiculares ao eixo, mas que não passam pelo centro da esfera. Então, aquele que passa pelo centro é chamado de equador. Os demais são paralelos ao equador. Nós temos também os meridianos, que são as secções determinadas pela intersecção dos planos que contêm o eixo da esfera. Então, aqui nós temos o meridiano, tem o eixo e essas secções que formam passando pelo eixo. E nós podemos determinar dois fatores nesta esfera, que são área e volume. A área de uma esfera, ela é determinada, a área da superfície da esfera é determinada pela fórmula 4πr². E o volume, 4/3 de πr ao cubo. Vamos agora à resolução de alguns exemplos. No livro de vocês, na página 295, o exemplo 1 diz o seguinte: calcule o volume da esfera que tem 108π centímetros quadrados de área da superfície, de área superficial. A área da superfície esférica, ela corresponde a 4πr². Se eu tenho 108π, então 108π é igual a 4πr². Corta π com o π, eu vou ter 4πr² igual a 108. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo, eu vou ter 27. Fatorando 27, para tirar a raiz quadrada, nós temos ali 3 raiz de 3. O volume, então, vai ser igual a 4/3 de π r ao cubo. Eu descobri que o raio é 3 raiz de 3, elevando ao cubo, nós temos 81 raiz de 3. Vezes π, vezes 4/3, tendo como solução 108, né? Multiplicando 4 vezes 81 dividido por 3, 108 raiz de 3 π centímetros cúbicos. O exemplo número 2 diz o seguinte: uma esfera foi interceptada por um plano a 6 centímetros do seu centro, determinando um círculo de 64π centímetros quadrados de área. Ele quer saber qual é o raio da esfera, o raio R maiúsculo da esfera. Então, nós temos aquela relação que mostra que raio da esfera ao quadrado é igual à área do círculo ao quadrado, mais a distância ao quadrado. A distância ele deu no enunciado e ele deu que a área do círculo é 64π. A área do círculo é πr², cortando π com π, raiz de 64 é 8, nós descobrimos que a raiz do círculo é 8. Então, nós temos aqui, então, que o raio que me interessa, que é o raio da esfera ao quadrado, é igual a 6², que é a distância, mais o raio que nós descobrimos que é 8. 8², 64, 6², 36, mais 64, 100, raiz de 100, 10. Então, o raio que nós procuramos é igual a 10 centímetros. Agora, vamos aos exercícios.